Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3. E por sua vez, haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. These Corinthians were using their gifts in a wrong way. Esses coríntios, They were using them for their own glory. eles estão fazendo uso dessas coisas para do modo errado, para a sua própria glória. There was disorder in the assembly. Havia desordem na Assembleia. The gifts were not being used for the glory of Christ. Os dons não estavam sendo usados para a glória de Cristo. The Lord has given gifts to the church, O Senhor tem dado dons à igreja, as we mentioned yesterday, como mencionamos ontem. when He ascended into the glory. Quando subiu à glória, He showered down these various gifts in the body of Christ. Ele derramou esses vários dons que Ele dá a cada um, It's for the period in which we live now. e que são para o período em que nós vivemos agora. There will not be a need of gifts in heaven. Nos céus não haverá necessidade de dons. But this is the way that the Lord ministers to the church, His body. Esse é o modo como Deus ministra à igreja, o seu corpo agora. And there's various gifts, not all the same. E há vários dons, não são todos os mesmos. Some are of a public nature. Alguns de natureza pública Some are behind the scenes, we might say. e outros são por detrás da cena, podemos assim dizer. Then we turn to a verse in 1 Peter chapter 4, Vamos ver um versículo em 1 Pedro capítulo 4, verse 10. versículo 10. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. So you are a steward of what God has given to you. Assim você é um dispenseiro das coisas que Deus deu para você. It comes from the Lord, Vem do Senhor, but you are responsible for the use of it. mas você é responsável pelo uso dele. It can be a blessing to the Lord's people. Pode ser de bênção para o povo de Deus. That is the purpose of the gift. Esse é o propósito do It's dom. not for yourself. Não é para você mesmo, It's for the assembly é para a Assembleia or the preaching of the gospel. ou para pregar o Evangelho. So it's something that God has given to us. E assim é alguma coisa que Deus deu para nós. And every member of the body has a gift. E cada membro do corpo tem um dom. Every sister here has a gift, Cada irmã aqui tem um dom, has a service com um serviço to do for the Lord. para fazer para o Senhor. And also we're going to have to give an account E também nós teremos que prestar contas at the judgment seat of Christ, no trono de juízo do Senhor, which comes after the Cristo. rapture.
que virá acontecer depois do arrebatamento. of how we have used what God has given to us. Como usamos aquilo que Deus nos deu. We're speaking of gift here now, Agora nós estamos falando aqui de a dons, spiritual gift. dons espirituais. But this applies to everything in our lives. Mas isso aplica-se a todas as coisas em nossa vida. Have you any money or funds? Você tem algum dinheiro, algum fundo de reserva? Who gave it to you? Quem te deu? The Lord gave it to you. O Senhor te deu. Actually, it belongs to another man. E de fato ele pertence a outro homem. And you have to give an account E você vai ter que dar conta how you used the funds the Lord has given to you. como você usou os fundos que o Senhor deu para você. It applies to other things as well. E aplica também a outras coisas, do Our mesmo modo. time. Nosso tempo. How much time do we waste? Quanto tempo gastamos? We can't regain it again. Não podemos recuperar esse tempo perdido. That's impossible. É impossível. But we can use our time Mas nós podemos usar o for the tempo glory of Christ, para a glória de Cristo, for the in the interests of the Lord's work, no interesse da obra do Senhor, preaching the gospel. pregando o Evangelho. These things remain for eternity. E essas coisas permanecem para toda a eternidade. So coming back to our chapter, Assim, voltando para o nosso as capítulo, we said yesterday, the theme of the chapter como dissemos ontem, o tema do capítulo is profit. é proveito. And the apostle had to rebuke the Corinthians E o apóstolo teve que reconstruir os coríntios, because there was disorder in the assembly. porque havia desordem na Assembleia. We read in chapter 11 Lemos no capítulo 11 of the way they were acting at the remembrance at the Lord's Supper. o modo como eles estavam agindo na ceia do Senhor. They were making it a social feast. Eles estavam transformando aquilo numa festa social. And the apostle had to rebuke them. E o apóstolo teve que rejeitar isso, ou recriminá-los disso. But this doesn't mean that we bring in human order Mas isso não quer dizer que nós estamos colocando uma ordem humana nas coisas, and a human arrangement. No. ou um arranjo humano. This is what they do in the systems around us. Isso é o que eles fazem nos sistemas todos à nossa volta. I remember an incident Eu me lembro de um acidente that took place in the United States. que aconteceu nos Estados Unidos. There were some students of a seminary. Alguns estudantes de um seminário, They heard about the conference eles ouviram a respeito da conferência. and they wanted to go and observe E eles queriam ir e observar this strange type of meeting esse estranho modo de reunir, where there was no pastor there. onde não existia nenhum pastor lá. These were students of, we would say, students of divinity. Esses nós podíamos chamar que eles eram estudantes, ou se denominavam estudantes da divindade. So they attended several meetings E eles foram e assistiram a várias reuniões. and they brought back a report to their college. E eles voltaram para a sua escola e trouxeram um resumo do que aconteceu. It was strange, they said, Eles falaram, é estranho, because there was a theme, there was unity, porque havia uma unidade, havia um tema, but we couldn't see any director. mas não pudemos ver ninguém dirigindo eles. We couldn't find who was in charge. Não podíamos saber quem é que estava tomando conta de tudo isso. He wasn't visible. Ele era invisível. I thought that was a good commendation. Eu acho que isso foi uma boa reportagem, uma boa recomendação. The Spirit of God was the director. O Espírito de Deus era o diretor. Well, we should depend upon the Lord, Assim, nós devemos depender do Senhor. and He will give us food for our souls. E Ele vai dar alimento para as nossas Even almas. though we may be in much weakness Embora nós possamos estar em grande fraqueza in our em assemblies, nossas assembleias, read the Word of God. leia a palavra de Deus. Depend upon the Spirit of God, Dependam do Espírito de Deus and there will be encouragement. e haverá encorajamento. We're living in days of weakness and declension, as we said yesterday. Como dissemos ontem, nós estamos vivendo em tempos de ruína e declínio. But
build your life around the assembly. Mas construa a sua vida em volta da Assembleia. And don't make attendance at the assembly a matter of convenience. E não torne a assistência à reunião, ir à reunião, como apenas um assunto de conveniência. But remember that the Lord is there. Mas lembre-se que o Senhor está lá. Give him the first place. Dê a Ele o primeiro lugar. And the Lord will bless you in your secular interest too. E o Senhor vai abençoar vocês nas suas atividades seculares. Those that honor me, I will honor. Aqueles que me honram, honrarei. Eu costumo dizer que a agenda de um cristão, ela deve ter como centro a Assembleia. A ordem, a gente chama de esferas. As esferas que nós temos na nossa vida são a Assembleia, a família e o trabalho. Começando pelo centro, a esfera central e principal para nós é a Assembleia. A segunda esfera mais externa, abrange mais, é a família. Ou seja, a Assembleia vem primeiro do que a família. E numa terceira esfera é o trabalho, o nosso dia a dia, o trabalho secular. Se nós tivermos a nossa agenda de prioridades, tendo a Assembleia como centro, tudo que nós vamos fazer, eu tenho que olhar na minha agenda, o que eu tenho com respeito à Assembleia, que eu não posso ocupar o horário com família ou com trabalho. Aí, o tempo que sobra, aí o que eu tenho para fazer para a família, porque eu já tenho esse tempo na Assembleia, agora eu tenho a família. Então, esquematize a sua vida, agende a sua vida nessas esferas, em prioridade, Assembleia, família e trabalho. Nunca deixe o trabalho ser o centro e o resto como, se sobrar, eu vou lá. Se sobrar tempo, eu faço isso ou aquilo. Muitos podem falar, mas isso daí, pera um pouco, a Assembleia não me põe a comida na mesa. Não paga estudo nos filhos, eu tenho que trabalhar. E eu pergunto, de que vale um filho bem alimentado e estudado sem o espiritual? Longe da Assembleia. De nada vale. Porque se a nossa vida, a esperança de vida é só nessa vida aqui, nós somos os mais miseráveis das criaturas. Mas, se o centro é Cristo, todas as outras coisas Ele vai prover. Às vezes ele fica tão preocupado em suprir as necessidades dos nossos filhos, e depois de um tempo, depois de velhos, às vezes temos que escutar nossos filhos falarem: pai, eu não queria que o senhor ficasse tanto tempo trabalhando e para trazer dinheiro, eu queria o senhor aqui para me ensinar, que eu não sabia como fazer. E isso é uma verdade, e nós temos sempre que pensar, se me surge uma oportunidade, por exemplo, de trabalho, que vai triplicar, duplicar o que eu ganho, mas vai me afastar da Assembleia, considere outra vez se essa proposta é uma proposta que Deus, uma porta que Deus está abrindo, ou se é Satanás tentando te afastar. Isso diz respeito a estudo, diz respeito à família. O centro é a Assembleia. O Cristo é nosso centro de tudo. Então, quando nos reunimos, é o momento mais importante da nossa vida. Por quê? Nos céus, nós não vamos ter família para cuidar. Não tem que criar filho no céu. No céu, eu não vou ter que trabalhar. O que vai me sobrar no céu, que eu vou continuar fazendo no céu que eu faço aqui, é adorar a Deus. Então é a coisa mais importante para nós, porque é a coisa que vai continuar para o resto da nossa vida. As outras são apenas complementos que nessa vida nós temos que ter e que o Senhor abençoa quando nós o honramos. Como o irmão falou, aqueles que me honram, honrarei. E Ele faz isso. Muitas vezes, na minha vida, eu vejo isso quando me converti, depois que eu me converti, todas as decisões que eu tinha que tomar com respeito à minha profissão, ou a formação de família, eu via primeiro, pera um pouco, mas eu tenho uma oferta de trabalhar em tal lugar,
não vai ficar muito longe dos irmãos da Assembleia, ou onde eu possa estar reunido. Agora, se eu tivesse sido salvo, estando distante, aí é outra coisa, né? O Senhor salvou ali, cada um seja, conforme for chamado, permaneça. O Senhor não está pedindo ninguém para falar assim, bom, agora que eu me converti tem que mudar para onde tem uma Assembleia. Não é isso. Mas o Senhor vai cuidar de cada um de nós. O que eu digo é que você já estando assim, numa cidade onde tem a Assembleia, está lá reunido, e você tem que se afastar muito dela, considere antes se realmente é o que o Senhor quer, se é a vontade do Senhor. E não vou, de modo nenhum, colocar um peso em todo mundo dizendo que ninguém pode fazer isso. Não é lei, não é regra nenhuma. Eu apenas estou querendo exortar aqui, pensem sempre nessas esferas de ação de Deus na vida do cristão e coloque como centro Cristo e depois as outras esferas. Isso é muito importante. Com respeito ao nosso capítulo, é interessante nós vemos que a desorganização em que se encontrava a igreja em Corinto, porque existiam grupos de pessoas, né? Não só na ceia do Senhor, irmão mencionou a ceia do Senhor, que eles faziam de um modo desordenado. Chegava um grupo e eles não esperavam pelo outro, comiam antecipadamente, e outros não tinham o que comer quando chegavam. Também quando eles reuniam, eu creio, existia disputas entre eles na reunião. Porque pelo que ele instrui aqui, parece que vários grupos falavam ao mesmo tempo em diferentes línguas. Era o que nós podemos usar um termo português muito correto, bagunça. Era uma bagunça. Vocês imaginam entrar num lugar onde cada um falava uma coisa em uma língua, o grupo de Paulo falava um negócio, o grupo de Pedro, e assim ficava uma assembleia em conflito, e um conflitando com o outro, cada um falando uma coisa. A primeira exortação que nós vemos nessa carta que Paulo faz é no capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Então, essa exortação, ele rogava isso porque o que eles estavam fazendo era exatamente o oposto disso. E agora, nesse capítulo 14, nesse versículo que nós lemos, a partir do 26, ele está como o irmão falou, não é botando uma ordem humana, ele está colocando em ordem um negócio para dizer, olha, é assim que deve ser feito. Por acaso eles não sabiam disso? Eles não têm o Espírito Santo também? Por que eles não faziam isso? Para nós entendermos isso, por que Paulo tem que chegar ao ponto de falar para eles como deve fazer numa reunião? É por causa do homem, da carne, né? Mais ou menos é o que nós vemos nos evangelhos quando o Senhor fala a respeito do matrimônio, que alguns vêm tentar provar ele, ou testar o Senhor Jesus, e pergunta sobre o divórcio. E o Senhor fala assim, o que foi escrito no princípio? Estava escrito, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá, e ambos serão uma só carne. E o que Deus uniu não separe o homem. Esse era o princípio. Aí eles perguntaram, então por que Moisés deu carta de divórcio? Porque Moisés admitiu na lei que o homem poderia se divorciar de uma mulher, em casos específicos. Eu disse, não foi assim desde o princípio, mas por causa da dureza do coração de vocês, essas coisas tiveram que ser feitas. Teve que haver essas cartas de divórcio. Nós podemos aplicar mais ou menos essa mesma ideia aqui. Por que Paulo tem que falar para eles, quando falar, alguém profetizar, profetize 2 ou 3 e os outros julguem? Não tem o Espírito Santo dirigindo? Por que eu tenho que pensar assim? Por causa da dureza do nosso coração. Porque se nós todos viéssemos aqui com o mesmo sentido, a coisa fluiria muito mais. Mas infelizmente não é assim. Nós sabemos que a carne pode se manifestar. Não se iludam.
a ideia de infalibilidade do romanismo, da Igreja Romana, não se aplica às coisas de Deus. A Igreja Romana admite ou aceita que o Papa é infalível. Pelo menos eles aceitavam até recentemente, né? Recentemente nós vimos um Papa confessando que roubou um crucifixo, ou então ouvimos de a Igreja finalmente, depois de 500 anos, perdoando Galileu, de que ele na realidade não precisava ser expulso da Igreja Católica. Mas isso são detalhes que eu não quero entrar agora. Mas o que eu quero dizer aqui é que quando nós nos reunimos, o fato de o Espírito Santo nos guiar não quer em absoluto dizer que tudo que qualquer irmão falar é correto e 100% garantido que veio de Deus. Porque nós ainda temos o velho homem em nós e a carne pode se manifestar. Por isso, quando o irmão ora no início da reunião, ele confessa a nossa fraqueza e pede a dependência de Deus para que nós estejamos todos dependentes do Espírito Santo nos dirigindo, é exatamente por essa razão. E a ordem é essa. O que a palavra diz? Quando profetizar, no versículo 29, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Se julgar aqui é outra coisa que muitas vezes é mal interpretada. Quando existe dissensão numa assembleia, logicamente existe oposição entre grupos, porque a dissensão é oposição entre grupos, né? E se existe oposição entre grupos, e está escrito que falem um profeta, 2 profetas ou 3, os outros julguem, os que leem julguem e falam, vou julgar aquele grupo que ele está falando. Está julgando pessoas. Aqui não é julgar pessoas. Não é assim, por exemplo, agora todo mundo, o Lineu está falando e todo mundo está julgando o Lineu. Estão me julgando. Quem ele pensa que ele é para estar falando assim, por exemplo, seria um dos modos de julgar. Ou julgando do outro lado, né, se é do grupo que é favorável àquela dissensão, julgando, aquele lá está bem, falou verdade e tal. Não, o que nós estamos vendo aqui, que o Espírito nos dirige, é que quando 2 ou 3 profetas falam, o resto da Assembleia julga o que está sendo falado. Ele ouve o que está sendo falado e compara com o que está na palavra de Deus. Por quê? O Espírito Santo jamais vai dirigir um profeta a falar alguma coisa que esteja em oposição à palavra de Deus. Nunca vai acontecer isso. Porque não vem do Espírito. O Espírito Santo jamais nos dirigiria a alguma coisa que fosse contrária à palavra de Deus. Então, o julgar aqui é julgar o que está sendo falado. Muitas vezes, nós damos umas escorregadinhas, falamos coisa que não está correto, e podemos ser corrigidos. E não há nenhum demérito nisso. Porque se fosse para a nossa própria glória, fica realmente difícil você corrigir alguém, né? Vejam isso, um exemplo disso numa conferência de médicos. Um médico lá levanta e dá uma palestra, alguém levanta e corrige ele no meio, isso vai denigrir a autoridade desse profissional que está lá falando e ensinando. Mas aqui nós não estamos julgando porque nós queremos opor ao que ele está falando, mas para que todos sejam edificados de uma maneira correta. E isso é importante, que pequenas falhas possam ser corrigidas até na mesma reunião. Olha, o irmão falou isso, mas... e mostrar outro aspecto da coisa. Mas, de modo nenhum, a reunião da Assembleia é um local de discussão de opiniões. Discussão de opinião é debate humano. Não tem valor aqui. Nós não ficar discutindo a opinião. Eu acho que é assim, eu acho que é assim, outro acha e acha. Não. Nem é também um exercício de... a gente tem um termo que eles usam que é sentar para trazer um monte de ideias e haver uma série de opiniões, e aí as que mais chegam perto do que é um consenso
acaba ganhando. Ou seja, vamos fazer o seguinte, quem acha que a doutrina é assim, levanta a mão. Aí levanta e conta. E a maioria ganha, então a doutrina certa é a que a maioria aceitou. Não é assim. Tudo o que for falado e profetizado e ensinado tem que ser conferido pela palavra de Deus. Isso que eu creio seja julgar o que esses 2 ou 3 profetas falam. Interessante que Paulo, ele coloca para o funcionamento da Assembleia, para todo esse funcionamento da Assembleia, ele coloca no capítulo 14, versículo 1, um dom, principalmente o dom de profetizar. Capítulo 14, versículo 1. Ele coloca o amor, segue a caridade, né, o amor, e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. E por que o dom de profetizar? E ele explica depois no versículo 3. Profetiza, fala aos homens para edificação, para exortação e consolação. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então ele coloca esse exercício do dom de profetizar como o principal. E, no entanto, a gente vê pouco esse exercício, né, na Assembleia. Eu me lembro no começo do ano, quando nós fomos convidar os irmãos do Brasil para a conferência que a gente ia fazer em Ipuã. Eu lembro que nós começamos a fazer uma lista dos irmãos que ministram no Brasil e eu acho que não chegou a 10 irmãos, 12, acho que 12 ou 13 irmãos no Brasil, assim que a gente lembrou no momento ali, para convidar, né? E a gente fica pensando, por que tão pouco esse exercício, né, desse dom que Paulo coloca como principal de profetizar? E aí eu queria ler uns versículos, na exortação que Paulo faz a Timóteo. Eu não sei qual era a idade de Timóteo, mas eu creio que ele deveria ser um jovem. 1 Timóteo 4, porque Timóteo coloca aqui, eu acho que duas coisas que podem atrapalhar o exercício desse dom, né, de profetizar. No capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 13, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbítero. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então, a primeira coisa que Paulo coloca aqui, que de repente nós podemos desprezar esse dom. A gente tem o dom e às vezes a gente pode ser que despreze esse dom. Porque às vezes é muito cômodo a gente chegar aqui e saber, lá tem 3 irmãos lá que falam bem, que ministram bem, então eu não vou ter o exercício no meio da semana de ler a palavra de Deus, eu vou sentar e esperar que eles falem alguma coisa. Mas o que Paulo está falando aqui a Timóteo, persiste em ler e exortar e ensinar, no versículo 13, né? No versículo 15, medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Eu lembro quando nós começamos a nos reunir ao nome do Senhor em Ipuã, nós ficamos por um tempo só, né? Os irmãos iam visitar e havia um exercício daqueles que estavam em Ipuã, de buscar na palavra de Deus para chegar no dia da reunião e ter alguma coisa para levar para a Assembleia. Eu lembro quando o Luiz foi para Ipuã, então aí a gente tende a não buscar da mesma forma. Por quê? Porque já tem mais um
que ali vai trazer alguma coisa. E a tendência nossa é essa, né? Ter essa comodidade de não exercitar esse dom confiando nos outros irmãos que vão falar. Tem até uma passagem em 2 Timóteo 4, versículo 5, que Paulo fala para ele: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Então, eu creio que Timóteo não era um evangelista. Então, Paulo fala: faze a obra de um evangelista. Então, existe circunstância em que a gente vai ter que ocupar esse dom de evangelista também, ou qualquer outro dom. E uma outra coisa também que Paulo coloca, que eu creio que é um impedimento também para que esse dom de profetizar seja exercido, é o que está me fazendo tremer aqui e minha voz ficar bem fraca, que é no capítulo 1, 2 Timóteo 1, versículo 6, que é o temor. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então, muitas vezes existe o exercício de buscar na palavra de Deus. Eu creio que muitos irmãos que estão aqui, se não todos, têm o desejo de poder ser usados na Assembleia, de chegar na Assembleia e trazer alguma coisa. Mas aí existe o temor, né? Lógico que é bom esse temor, mas esse temor ele não pode impedir você de falar. Que ele coloca aqui no versículo 7, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então esse temor, muitas vezes a gente fica com medo, é aquele que o Leneu estava falando, a gente tem esse privilégio de podermos sermos julgados, de que é julgado aquele que fala. Não que eu possa, eu vou falar qualquer coisa porque tem uns irmãos que julgam, não, mas eu devo fazer isso com amor, esperando a direção do Espírito Santo, né? Mas e vencer esse temor com esse espírito de fortaleza e de amor e de moderação que o Senhor nos dá. E é importante também essa exortação que Paulo faz a Timóteo, não só para os jovens, mas também para aqueles que ministram também, para que eles possam encorajar esses irmãos também, encorajar aqueles que têm esse temor de falar. No capítulo 14, versículo 29 de 1 Coríntios. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem, nós vimos isso. Aí no 30 ele fala: mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Isso é a ordem de você dar espaço para outros também. Muitas vezes nós começamos a falar e entramos em outros assuntos e fica que nem quando você entra na internet, né? Você vai ver um assunto, de repente tem um link para outro, e dali a pouco você está perdido, faz 2 horas que você está na internet e não achou a primeira coisa que você foi procurar. Às vezes na reunião nós podemos fazer isso, né? Nós começamos a falar de assunto que puxa outro, e o principal que nós começamos, nós perdemos de vista e ficamos 1 hora falando e não falamos nada. Então, procurar ser direto, conciso no que vai falar, claro no que vai falar, e dá espaço para outros também. Falou 15 minutos, dá uma pausa, o outro pode ter algum outro querendo falar mais alguma coisa. E aí entra no versículo 31, que esse que eu queria falar. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então é um direito de todo mundo falar? É isso que ele está falando aqui? Então, quando nós reunimos, todos podem profetizar? Um de cada vez? Então, se tiver 10, os 10 vão falar. Aí falta tempo, né? Vai faltar tempo para nós. Não tem que fazer reunião de 3, 4 horas, conforme a quantidade de irmãos. Não é bem assim. O que ele está dizendo aqui é que todos podem profetizar. Não existe restrição do que quem o Espírito Santo pode usar.
todos, quando sentam aqui, podem profetizar. Porque o Espírito Santo pode usar. Isso não quer dizer que todos têm o direito de profetizar. Porque nós não temos direito nenhum aqui. Quando reunimos, não temos direitos. Nós temos o Espírito Santo dirigindo a quem Ele queira. O que cada um, irmão que vem aqui, deve ter em mente é que, potencialmente, ele pode ser usado. Então, ele deve vir como um vaso para ser usado. E nunca como apenas trazer os ouvidos aqui. Nós trazemos o corpo todo aqui à reunião, não só os ouvidos. O pessoal para ouvir, eu sou um feliz ouvinte. Era um termo que usavam muito. Irmão, você não fala nada, eu sou um feliz ouvinte, ele falava. Nós não trazemos só nossos ouvidos à reunião. Nós trazemos o vaso para ser usado como apraz a Deus. Nesse sentido, todos podem profetizar. Todos podem ser usados para profetizar. Não que necessariamente todos serão. Ou que a gente deva usar isso como regra de que eu tenho o direito de falar, agora é minha vez, gente. Pode parar que chegou a minha vez de falar. Não é assim. Se o Espírito Santo dirige, fala. E os outros julgam. Mas seja 2 ou 3. Muito excesso em 5, 6, 7, 10 falando, acaba virando confusão. Porque esse capítulo termina nesse versículo. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Decência e ordem são as palavras que nós temos que ter em mente quando chegamos aqui. Fazer tudo com decência e ordem. Outro versículo importante aqui é o 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ou seja, não é porque eu sou um vaso que venho aqui e estou preparado para ser usado, que num impulso incontrolável eu começo a profetizar e ninguém consegue me segurar. Não é isso. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, ou seja, eu tenho controle sobre aquilo que vai ser falado. Não é porque o Espírito Santo dirige que eu posso abrir a boca e falar o que eu quero falar, não. Eu posso ficar calado. O Espírito Santo aqui pode usar a qualquer um, mas o Espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Não é uma coisa incontrolada, não existe essa ideia de que chegou a minha vez, todo mundo tem que se calar porque agora eu vou falar uma coisa que é pelo Espírito Santo. Não é assim. Então, é fundamental também vermos que existe esse controle do espírito do profeta controlar a coisa também. Of whether our ministry is profitable. Nós não somos os juízes de que aquilo que está sendo ministrado é proveitoso ou não. As we read here, let the others judge. Como lemos aqui, que os outros julguem. So the assembly is responsible. Assim, a assembleia é responsável for the teaching that it allows in the gathering. Pelo ensino que eles permitem que seja feito entre os irmãos. There's always the danger of the enemy introducing wrong doctrine. Há sempre o perigo de que o inimigo introduza falsa doutrina. This cannot be tolerated. E isso não pode ser tolerado. It could affect the person and work of Christ. Pode afetar a pessoa e a obra de Cristo. It could be error in prophecy, prophetic interpretation. Poderia ser um erro de interpretação profética. So it's a privilege to minister publicly. Assim, é um privilégio ministrar publicamente. But again, I say the judgment, we are not the judge of our ministry. E outra vez eu digo, nós não somos os juízes do nosso próprio ministério. Our brethren are. Nossos irmãos são. And it should be for the glory of Christ. E devia ser para a glória de Cristo. For the blessing of the Lord's people. E para a bênção do povo de Deus.
And as our brother mentioned, the spirits of the prophets are subject to the prophets. E como o irmão mencionou, o espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. It's not some uncontrollable power Não é um poder incontrolável, that was characteristic of heathendom, que é característica do ateísmo, of the evil spirits. de espíritos malignos. But we are to judge when we should speak and what we should speak. Mas nós devemos prestar atenção no quando falarmos e o que falarmos. And be subject one to the other. Estejam sujeitos uns aos outros. E nesse sentido, quando alguém ministra, o primeiro sinal que nós temos de um ministério herético, e aí vai a palavra heresia, não necessariamente é ensinar coisas erradas. Você pode ser um herético usando a palavra. Heresia é você buscar seguidores para seguir você. Isso queria causar divisão ou heresia. E você pode causar isso, mesmo que seja trazendo uma doutrina que não seja condenável, você não tem onde apontar o dedo. Mas se ela é usada de um modo errado, ela deve ser julgada. E o primeiro sinal de que isso pode estar acontecendo é quando ela não traz paz na Assembleia. Porque aquilo que vem de Deus traz paz para todo mundo. Se não traz paz, alguma coisa está errada. E isso tem que ser julgado. Então, esse julgar, o irmão estava falando, julgue, os outros é a Assembleia. É a Assembleia como um todo, julgar. E quando isso ocorre, em que existe aqueles que, homens falando coisas perversas, ou de um modo perverso, querendo causar divisão, são detectados, a Assembleia, sim, pode silenciar tal pessoa, para que ele não se manifeste na Assembleia, que ele não fale. Toda disciplina nesse sentido tem como objetivo a restauração ou a recuperação desse irmão que está indo para um caminho errado. Se ele insiste nesse caminho, aí ele deve ser disciplinado, sendo colocado fora por má doutrina. E, então, isso é um exercício da Assembleia também. E a gente vê que isso é uma coisa frequente, porque já nos primórdios da igreja, né, da história da igreja, já existiam homens falando isso. Paulo mesmo fala de Himeneu e Fileto que asseveravam que a ressurreição já tinha ocorrido. O Latueiro que também falava contra Paulo, as oposições que ele teve. E quando ele convida os anciãos de Éfeso para conversar antes dele partir, que ele sabia que dali ele não voltaria mais, porque o Senhor já tinha mostrado que ele ia ter um outro caminho, ele fala, eu sei que o dia que eu sair daqui, duas coisas iam acontecer. Primeiro, homens de fora entrariam, como lobos vestidos de cordeiro, entrariam para destruir o rebanho. E do meio de vós, homens falando coisas perversas, tentando atrair seguidores, também causariam problemas. Então nós temos, a Assembleia tem sempre o ataque de homens de fora vindo querer destruir, e aqui dentro, alguns querendo causar divisão e causar problema. E isso tem que ser tratado como, no sentido disciplinar, colocar, às vezes, em silêncio, ou até chegar ao extremo de colocar fora de comunhão, porque está causando dissensão, está causando confusão na Assembleia e tirando a paz dessa Assembleia. Development of gift also. Nós também deveríamos deixar um tempo para desenvolver os dons. Timothy was a timid sort of person. Timóteo era uma pessoa de um caráter um pouco tímido.
But Paul encourages him Mas Paulo o encoraja to minister the word, a ministrar a palavra, as our brother has brought before us. como nosso irmão trouxe. And in the public sphere, E na esfera pública, there's a need for laborers today as there never was before. há uma necessidade de obreiros como nunca antes. It's not a time to hide our gift under a bushel, Não é o momento de nós escondermos os nossos dons debaixo de um arbusto, but to use it mas usá-lo for the glory of the Lord. para a glória do Senhor. And so there's development, E assim há desenvolvimentos a respeito disso. there's growth. Há crescimento. We expect there to be growth in each one of the young brethren that are here. Nós esperamos que haja crescimento em cada um dos jovens irmãos que estão aqui. The time may come when the Lord can use you publicly. E virá o tempo em que o Senhor estará apto a usá-lo no ministério público. But anyone who has ministers the word Cada um que é ministro da palavra hasn't learned it yesterday. não aprendeu ontem. And the Spirit of God will not bring to your mind what you do not know. E o Espírito não vai trazer à sua mente coisa que você não conhece. Mr. Darby said he doesn't perform miracles to encourage lazy workers, lazy readers. Ele fala que Deus não faz milagres fazendo ministrar cérebros preguiçosos que não estão interessados em aprender. So there is that responsibility Assim, há essa responsabilidade and privilege. e privilégio. I mean, in Timothy, the apostle often, I'm thinking of 1 Timothy 4, I think it has been referred to, 1 Timothy 4:6. Eu acho que já foi mencionado, mas eu queria mencionar outra vez sobre 1 Coríntios 4:6. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Timothy was diligent, Timóteo era diligente learning Paul's doctrine, em aprender a doutrina de Paulo, nourished up in the words of faith. sendo cuidado na palavra de fé. Not only did he learn it, Ele não só apenas aprendeu, but he walked in it. mas ele andou nela. Like 2 Timothy chapter 3, Em 2 Timóteo capítulo 3, verse 14. versículo 14. Continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens And I aprendido. You say a word here of caution. Aqui é uma palavra de cuidado. Of whom thou hast learned them. Sabendo de quem tens aprendido. This brings before us the source of the ministry. Isso nos traz diante de nós qual é a fonte do nosso ministério. In Christendom now there's all sorts of written volumes on every subject conceivable. Hoje nós temos na cristandade muito material escrito a respeito dos diversos assuntos. But beware. Mas tome cuidado. Beware of wrong doctrine. Tome cuidado de má doutrina. Amongst those gathered to the Lord's name, E dentro daqueles reunidos ao nome do Senhor, there is an abundance of sound ministry, há uma abundância de sã doutrina which we can be sure of, que nós podemos estar certos dela and we can enjoy. e nós podemos gozar. We don't need to go outside into the camp Não to speak plainly. Falando claramente, nós não precisamos sair para fora e ir no acampamento, Because there's the danger of picking up wrong doctrine. porque há um perigo grande de pegar doutrinas erradas. So, if you have a gift, Assim, se você tem o dom, cultivate it cultive-o by study. pelo estudo. The Lord, Paul said to Timothy, study to show thyself approved unto God. Paulo disse a Timóteo para se instruir naquilo que iria ensinar. You have to spend time in the Word of God. Você tem que
despender um tempo nas coisas do Senhor. So that Palavra. he would have something for the people of God, Assim ele podia ter alguma coisa para trazer para o povo de Deus. and be able to instruct according to Scripture. E estar apto a instruir de acordo com as Escrituras. And nourished up in the words of sound doctrine E cuidar da sã doutrina goes beyond the Old Testament. vai além do Velho Testamento. It brings in the revelations that Paul was given, Traz também as revelações que foram dadas a Paulo, the truth of the Church of God, a verdade da Igreja de Deus, the heavenly calling of the saints, a chamada celestial dos santos, the rapture. o arrebatamento. All of these truths Timothy was to learn and be assured of. Todas essas verdades Timóteo tinha que aprender e estudar elas. So that he could be 2 Timothy, segunda epístola Timoteo, capítulo 12, versículos 15. Read it if you want. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Filipenses 3:1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Paulo aqui estava repetindo algumas coisas. E no ministério, muitas vezes a gente acaba não falando, achando que os outros já sabem, que já ouviram, e que será só uma repetição. Mas isso é um engano muito grande para nós, porque a palavra de Deus ela é viva. E aqui Paulo fala: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Cada um que tem alguma coisa para falar, com certeza nessas conferências muitos tiveram e não falaram. Eu também já tive muitas coisas que devia ter falado e não falei. E um dos motivos era esse, de achar que seria só uma repetição, ou que seria algo muito simples. Mas não existe isso. Na realidade, nós devemos aquilo que o Espírito Santo nos dá, nós devemos trazer, porque é Ele que está trazendo. Deve haver um exercício nosso de não agir como os coríntios agiam, de querer para a sua própria glória. E devemos entender também que nós, quando não fazemos aquilo que o Espírito Santo nos dá para trazer para bem de todos, nós estamos privando nossos irmãos de receber aquilo que o Espírito Santo quer dar. Então, que a gente possa ter esse exercício, essa simplicidade e discernimento espiritual, maturidade espiritual, de falar aquilo que nos foi dado e deixar o Senhor abençoar. Não ficarmos nós pensando, o que isso vai fazer, que efeito isso terá, que nós não sabemos, é o Espírito Santo que faz a obra, não somos nós que vamos falar, que vamos fazer a obra. A obra vai ser feita pela palavra. E nós muitas vezes não sabemos. Algumas vezes algum irmão vem falar, poxa, aquilo que você falou, aquilo que o irmão falou foi importante. Nós vemos o resultado do ministério sobre algum irmão quando ele nos fala que aquele irmão falou, aquilo foi importante. E a gente vê o Senhor usando isso. Mas que haja simplicidade, é normal para um cristão ou para aquele que tem um dom falar. É normal, não é querer se exaltar, não é querer ser espiritual. É normal para a vida de um cristão ter discernimento espiritual, ter atitudes espirituais.
e que a gente possa ter essa simplicidade, esse comportamento de reconhecer e falar a nossa medida. Quando a gente começa a falar, toda vez que vou falar, eu me tremo, a gente fica sem saber. Mas que a gente possa começar falando simplesmente aquilo que nos foi dado, com poucas palavras, uma frase. Um outro irmão pode contribuir, mas que a gente traga esse pensamento que nos foi dado. E uma vez um irmão falou isso aqui numa conferência e me ajudou bastante nesse sentido, de que o próprio Paulo estava escrevendo as mesmas coisas. Ele estava repetindo, e nós precisamos na nossa vida ouvir as mesmas coisas, e cada vez que a gente escuta ela tem um novo sentido, ou nos relembra, nos traz algo precioso. Não é porque a gente já sabe que não precisa ouvir de novo. Um filho que fala toda vez para o pai, pai, eu te amo. O pai nunca vai se cansar de ouvir um filho falar, eu te amo, pai. Não precisa mais falar, filho, eu já sei. Então que isso possa ser um encorajamento para nós de não ficarmos pensando que vai ser uma repetição. Permitted to publicly minister. As irmãs não é permitido ministrar publicamente. There is a work for them to do. Mas há um trabalho para elas fazerem. Before the Lord, we are equal. Diante de Deus, nós somos iguais. We are in Christ. Estamos em Cristo. That's our position. Essa é a nossa posição. But in the practical sense, mas no sentido prático, in the functioning of the assembly, no funcionamento da Assembleia, there is a difference. Há uma diferença. And it comes from various reasons. E vem por várias razões. We go back to creation. Voltamos até a criação. Adam was created before Eve. Adão foi criado primeiro que Eva. From the very outset of creation, he was put in the place of headship. Logo no início da criação, ele foi colocado como cabeça da criação. That was God's order. Essa era a ordem de Deus. We know that the woman was deceived. Nós sabemos que a mulher foi enganada. Adam was not deceived. Adão não foi enganado. He sinned with his eyes open. Ele pecou com seus olhos abertos. That's another reason why the woman is to not take part is to be in subjection. E essa é uma das razões porque a mulher não deve tomar parte na Assembleia, no ministério. This is denied in the world today. E isso hoje no mundo é negado. But the sister is not to be in a place of leadership or authority over men. E assim, a irmã não é para ter lugar de direção ou controle sobre o homem. But she has an important work to do. Mas ela tem um importante trabalho a fazer. Paul speaks of those sisters that helped with him in the gospel. Paulo fala daquelas que ajudaram a ele no Evangelho. Phoebe in Romans 16 was a deaconess. Phoebe, né? Em português, em Romanos 16, ela era uma diaconisa. We know of the women that ministered to the Lord. Nós vemos irmãs que ministravam ao Senhor. As in his earthly pathway. Ministravam ao Senhor Jesus no seu caminho aqui na terra. So the sister is a servant of the Lord. Assim, as irmãs são servas do Senhor. But it's not in a public way. Mas não em um sentido público. We find that Aquila and Priscilla were man and wife. Nós encontramos em Priscila e Áquila, que eram um casal.
But Priscilla did not take a leading part in teaching. Mas Priscila não teve nenhuma liderança em ensinar. She was subject to her husband. Ela era sujeita ao seu marido. So may the sisters be encouraged, nevertheless, Assim que as irmãs possam ser encorajadas to occupy the sphere in which God has placed them. para ocupar a esfera na qual Deus as colocou. And there will be a reward for that. E haverá uma recompensa por isso. It is beautiful to see a sister in the place where God has put her, É bonito a gente ver uma irmã no lugar onde Deus a colocou. in the assembly, Na assembleia, in the family, na família in the world. e no mundo. Em Romanos 13 trata de autoridade. E nós sabemos que desses assuntos, né, que estamos falando, a Assembleia é uma autoridade. E o irmão agora estava falando da sujeição da mulher à autoridade do marido. Queria apenas ler no versículo que fala, Romanos 13:1. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. E o objetivo, né, de Deus estabelecer essas autoridades, né, no versículo 4, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Então, as autoridades, elas foram instituídas por Deus para o nosso bem. Então, a Assembleia existe para o bem, né, daqueles que se sujeitam, né, à disciplina e à ordem da Assembleia. Ela é para o bem nosso, né? Então, devemos nos sujeitar, né, a essas autoridades, assim como também o governo, o patrão, né? Por quê? Porque ela é instituída para o nosso bem. Então, quando a mulher, né, se sujeita, né, ao homem, é para o bem dela. E os homens, né, e nós devemos saber que nós fomos, por Deus, estabelecidos para cuidar delas também. Então, nós devemos zelar, né, pelo bem dela. Então, essa é a responsabilidade da autoridade, né, e a responsabilidade daquele a quem se sujeita a autoridade. Então, a necessidade, aplicando isso à Assembleia, que a Assembleia deve cuidar, né, daqueles sobre quem ela tem a autoridade e aqueles a quem devem se sujeitar à Assembleia também conhecer que isso é para o bem. Muitas vezes a Assembleia, vamos dizer, ela não toma esse cuidado, né? Os irmãos acabam não tomando esse cuidado de que deve haver na Assembleia, saber que ela é uma autoridade, por causa do Senhor que está ali. E então, quando há alguma questão, né, de tratamento, de algum desvio de conduta, né, os irmãos devem estar atentos para essas coisas. Por quê? Porque a Assembleia foi instituída para o bem daqueles que estão nessa posição.